Saudações filosóficas, nobres filosofantes, sejam bem-vindos ao vídeo 3 da nossa série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Você acredita no destino? Que forças governam o curso da história? Ser fatalista significa acreditar que tudo que vai acontecer já está determinado previamente. Esta noção pode ser encontrada no mundo todo, tanto hoje quanto em qualquer outro momento da história. No templo de Delfos havia uma famosa inscrição: "Conhece-te a ti mesmo", e ela ficava ali para lembrar aos homens que eles não passavam de meros mortais e que nenhum homem pode fugir de seu destino. Entre os gregos, contavam-se muitas histórias de pessoas que tinham sido apanhadas por seus destinos. Ao longo do tempo, uma série de peças, as tragédias, foi escrita sobre essas trágicas personalidades. O exemplo mais conhecido é a história do rei Édipo, que na tentativa de fugir do seu destino, acaba correndo ao seu encontro. Na tragédia Édipo Rei, de Sófocles, conta-se que Laio, senhor de Tebas, soube pelo oráculo que seu filho recém-nascido haveria de assassiná-lo para em seguida casar-se com a própria mãe. Laio antecipa-se ao destino e manda matar o filho. No entanto, suas ordens não são cumpridas e a criança cresce em um lugar distante. Quando adulto, Édipo consulta o oráculo e, ao tomar conhecimento do destino que lhe fora reservado, foge de casa, que supunha ser de seus pais, a fim de evitar o cumprimento da sina. No caminho, desentende-se com um estranho e o mata, mas esse desconhecido era, na verdade, seu pai. Entrando em Tebas, Édipo casa-se com Jocasta, viúva de Laio, ignorando ser ela sua mãe. Então, no final, tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te veja aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não devia matar. Embora o enredo da história tenha sido tomado do mito, as figuras lendárias apresentam-se com a face humanizada, agitam-se e questionam o destino. A todo momento emerge a força nova da vontade que se recusa a sucumbir aos desígnios divinos e tenta transcender o que lhe é dado por meio de um ato de liberdade. Apesar de no final vencer a irracionalidade, Édipo não foi um ser passivo. A tragédia consiste justamente em revelar a contradição entre determinismo e liberdade, na luta contra o destino levado a cabo pela pessoa que emerge como ser de vontade, quando no final Édipo se cega e diz: "Foi o deus Apolo que me quis submeter a esta amargura. Porém, a mão que me golpeou os olhos não foi a de ninguém senão a minha. Que mais pudera eu desejar ver se a vista só me dava desprazer?" A tentativa de reflexão, de autoconhecimento e de desejo de autonomia retrata o logos nascente. Daí em diante, a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação. Afinal, somos livres ou determinados? Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas. Há os que descreem da possibilidade de escolha livre, enquanto para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio, sem nenhum constrangimento. Na maior parte da tradição filosófica, a liberdade humana é admitida como absoluta, ou seja, temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independentemente das forças que nos constrangem. Essa tendência adquiriu nuances diferentes conforme a época, como veremos. Mas enquanto os filósofos gregos tentavam encontrar explicações naturais para os processos da natureza, formava-se pouco a pouco uma ciência da história, cujo objetivo também era encontrar causas naturais para o curso da história universal. O fato de um Estado perder uma guerra não mais era atribuído ao desejo de vingança dos deuses. Os historiadores gregos mais conhecidos foram Heródoto e Tucídides. Querida Sofia, li sua carta com grande interesse, mas também com alguma preocupação. Isto porque sinto decepcioná-la quanto ao seu convite para uma visita, um café, etc. Um dia nós ainda vamos nos encontrar, mas por um bom tempo ainda não vou poder aparecer na curva do capitão. Devo
acrescentar também que de agora em diante não vou mais entregar minhas cartas pessoalmente. Com o passar do tempo, isto ficou arriscado. As próximas cartas serão entregues pelo meu mensageiro. Em compensação, elas serão entregues diretamente no seu esconderijo no jardim. Caso haja necessidade, pode entrar em contato comigo. Você só precisa colocar sua carta num envelope cor-de-rosa junto com um pedacinho de doce ou um torrão de açúcar. Quando o mensageiro encontrar uma carta com essas características, ele a trará para mim. E isto aqui é uma escola de filosofia. Será que existe um sentimento natural de pudor? Muito bem, parabéns para você que está lendo o livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaber. Nesse momento vocês perceberam que há uma mudança. A Sofia tenta descobrir quem que está entregando para ela essas cartas misteriosas, com essas questões estranhas, e ela não consegue, e então o autor dessas cartas decide mudar a estratégia dele de entregar. Ela fica estranhando mais ainda, porque agora tem um lance de doce para entregar a carta. Quem está lendo a história está curioso, vai continuar, logo vocês vão perceber. E tem um detalhe importante também, a Sofia percebe que tem dois tipos de cartas, há um padrão. Um tipo de carta traz sempre uma pergunta, certamente uma pergunta de caráter filosófico, e o outro tipo de envelope traz comentários, explicações, né, apresentando filósofos, filósofas que de alguma forma tentaram responder a essas questões. Sofia tinha aprendido que as frases curtas dos envelopes brancos serviam de preparação para o próximo envelope grande, que ela receberia em seguida. Mas será que era natural sentir inibição por uma coisa dessa? Para ser natural, uma coisa teria de ser válida para todo mundo. Só que em muitos países do mundo, ficar um na frente dos outros era uma coisa absolutamente natural. Assim, só podia ser a sociedade que determinava o que era permitido e o que não era. Quando sua avó era jovem, tomar sol sem a parte de cima do biquíni estava completamente fora de cogitação. Hoje, porém, muitos consideram isto uma coisa absolutamente natural, embora em muitos países essa prática continue sendo terminantemente proibida. Sofia coçou a cabeça. Isto era filosofia? Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Sofia nunca tinha pensado a esse respeito, mas quanto mais pensava sobre o assunto, tanto mais claro lhe parecia que, no fundo, saber que não se sabe também é uma forma de conhecimento. De qualquer modo, não lhe ocorria nada mais estúpido do que pessoas que batem o pé em suas opiniões sobre coisas das quais não fazem a menor ideia. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Todas as vezes que ela havia realmente aprendido alguma coisa, isto só tinha acontecido graças a uma ajuda que partira dela mesma. Já lhe tinha ocorrido também de ela de repente simplesmente passar a compreender alguma coisa. Provavelmente era isso que as pessoas chamavam de intuição. Quem sabe o que é certo acaba fazendo a coisa certa. Por acaso isso significava que quando um assaltante assalta um banco, ele não sabe que é errado o que está fazendo? Sofia não acreditava nisso. Ela estava plenamente convencida de que tanto crianças quanto adultos podiam fazer besteiras das quais viriam a se arrepender mais tarde, justamente por falta de um melhor julgamento. O que marca a diferença entre a filosofia pré-socrática e do tempo de Sócrates é uma mudança no foco, e no objetivo da filosofia, que deixa de olhar para as questões de como surgiu o mundo, qual é o elemento, qual é a arqué, a origem de todas as coisas, e passa a focar no homem, em como se vive, como se deve viver. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Os filósofos da natureza são frequentemente chamados de pré-socráticos, pois viveram antes de Sócrates. É verdade que Demócrito morreu alguns anos depois de Sócrates, mas todo o seu pensamento está inserido no universo da filosofia natural pré-socrática. Isso porque Sócrates representa um divisor de águas, não apenas do ponto de vista temporal. No período socrático ou clássico, séculos V e IV a.C., o centro cultural deslocou-se das colônias gregas para a cidade de Atenas. Desse período fazem parte Sócrates e seu discípulo Platão, que posteriormente foi mestre de Aristóteles. A partir da época de Sócrates, Atenas passou a constituir o centro da cultura grega. Mais importante do que isso é observar que,
quando passamos dos filósofos da natureza para Sócrates, verificamos também uma mudança essencial em todo o projeto filosófico. Por volta de 400 a.C., Atenas transformou-se no centro cultural do mundo grego. A partir desta época, a filosofia tomou um novo rumo. Em Atenas, desenvolvia-se pouco a pouco uma democracia com assembleias populares e tribunais. Um pressuposto para a democracia era o fato de que as pessoas recebiam educação suficiente para poder participar dos processos democráticos. Em nossos dias, podemos ver o quanto uma jovem democracia precisa de um povo esclarecido. Entre os atenienses, era particularmente importante dominar a arte de bem falar, a retórica. Não demorou para que um grupo de mestres e filósofos itinerantes, vindos de colônias gregas, se concentrasse em Atenas. Eles se autodenominavam sofistas. Eram pessoas estudadas, versadas em determinado assunto e ganhavam a vida em Atenas ensinando os cidadãos. Os sofistas vinham de todas as partes do mundo grego e ocupavam-se de um ensino itinerante, sem o compromisso de se fixar em um lugar específico. Sofista. Na Grécia clássica, os sofistas foram os mestres da retórica e oratória, professores itinerantes que ensinavam sua arte aos cidadãos interessados em dominar melhor a técnica do discurso, instrumento político fundamental para os debates e discussões públicas, já que na polis grega as decisões políticas eram tomadas nas assembleias. Por deslumbrarem seus alunos com o brilhantismo de sua retórica, foram duramente criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles, que os acusavam de não se importar com a verdade, pois, afeitos que eram à arte de persuadir, reduziam seus discursos a meras opiniões. Eram também acusados de mercenários do saber, pelo costume de cobrar pelas aulas. No entanto, geralmente os sofistas pertenciam à classe média, e por não serem suficientemente ricos, não podiam se dar ao luxo do ócio digno. Esse termo era utilizado na sociedade grega para designar o tempo dedicado à atividade intelectual. Costume da aristocracia liberada do trabalho de subsistência, ocupação destinada aos escravos. A visão pejorativa dos sofistas perdurou por longo tempo, até que no século XIX uma nova historiografia veio reabilitá-los, realçando suas principais contribuições. Os sofistas tinham um importante elemento comum com os filósofos naturais. Eles também viam com olhos muito críticos a mitologia tradicional. Segundo Werner, historiador da filosofia, os sofistas exerceram influências muito fortes no seu tempo, vinculando-se à tradição educativa dos poetas Homero e Hesíodo. Ao mesmo tempo, porém, os sofistas simplesmente rejeitavam tudo o que consideravam especulação filosófica desnecessária. Sua contribuição para a sistematização do ensino foi notável pela elaboração de um currículo de estudos, gramática, da qual são os iniciadores, retórica e dialética. Na tradição dos pitagóricos, desenvolveram a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Para eles, ainda que houvesse respostas para muitas questões filosóficas, ninguém jamais seria capaz de encontrar respostas realmente seguras e definitivas para os mistérios da natureza e do universo. Este ponto de vista é conhecido na filosofia como ceticismo. Etimologia. Sofista, do grego sophistes, sábio, ou melhor, professor de sabedoria. Posteriormente, o termo adquiriu sentido pejorativo para denominar aquele que emprega sofismas, ou seja, alguém que usa de raciocínio capcioso, de má fé, com intenção de enganar. Sofisma significa sutileza de sofista. Uma coisa é certa, Sócrates era feio de doer, era baixo e gordo, tinha olhos que pareciam querer saltar das órbitas e o nariz arrebitado. Conhecemos a vida de Sócrates, sobretudo através de Platão, seu discípulo e também um dos maiores filósofos da história. Platão escreveu muitos diálogos ou conversas filosóficas nos quais Sócrates aparece. Quando Platão dá a palavra a Sócrates, não podemos afirmar com toda certeza que foi Sócrates quem realmente disse tais palavras. O mesmo problema vale também para muitas outras personalidades da história que não nos legaram uma obra escrita. O exemplo mais conhecido é o de Jesus Cristo. Não podemos saber ao certo se o Jesus histórico realmente disse o que Mateus ou Lucas dizem que ele disse.
Assim será para sempre um mistério que o Sócrates histórico realmente disse. Ao ensinar, ele não assumia a posição de um professor tradicional. Ao contrário, ele dialogava, discutia. Dizem que a mãe de Sócrates era parteira, e o próprio Sócrates costumava comparar a atividade que exercia com a de uma parteira. Não é a parteira quem dá à luz o bebê, ela só fica por perto para ajudar durante o parto. Sócrates achava, portanto, que sua tarefa era ajudar as pessoas a parir uma opinião própria, mais acertada, pois o verdadeiro conhecimento tem que vir de dentro e não pode ser obtido espremendo-se os outros. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. A filosofia de Sócrates era desenvolvida mediante o diálogo crítico, ou dialética, com seus interlocutores, o qual pode ser dividido em dois momentos básicos. Refutação ou ironia, etapa em que o filósofo interroga seus interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando-lhes perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Seu objetivo era fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Maiêutica, etapa em que ele propunha aos discípulos uma nova série de questões, com o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Por isso, essa fase é chamada de maiêutica, termo que em grego significa arte de trazer à luz. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas aos conterrâneos. O que é isto que você acredita? O que é isto que você está dizendo? O que é isto que você está fazendo? Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam que era justiça, mas diante das perguntas de Sócrates ficavam embaraçados e confusos, chegando à conclusão de que não sabiam o que era justiça. Os atenienses acreditavam que sabiam o que era a bondade, a beleza, a verdade, a coragem, mas um prolongado diálogo com Sócrates os fazia perceber que não sabiam o que era aquilo em que acreditavam. A pergunta o que é suscitava o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa para além das aparências e contra elas. Com esta pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser, e entre mera crença ou opinião e verdade. Não é de espantar, portanto, que ele incomodasse e irritasse muitas pessoas, sobretudo os que detinham poder na sociedade. Sócrates dizia que Atenas era como uma égua preguiçosa e ele um mosquito que lhe picava o flanco para mostrar-lhe que ela ainda estava viva. O que fazemos com os mosquitos, Sofia? Você pode me dizer? Um corruptor da juventude. Sócrates não dava importância à condição socioeconômica de seus discípulos. Dialogava com ricos e pobres, cidadãos e escravos. O que importava eram as qualidades interiores de cada pessoa, condições indispensáveis ao processo de autoconhecimento. Como não fazia distinção entre seus interlocutores e questionava tudo, incluindo crenças e valores comuns, foi considerado uma ameaça social, um subversivo. Interessado na prática da virtude e na busca da verdade, contrariava os valores dominantes da sociedade ateniense. Por isso, recebeu a acusação de ser injusto com os deuses da cidade e de corromper a juventude. No final do processo, foi condenado a beber cicuta, veneno mortal extraído de uma planta de mesmo nome. Neste vídeo nós lemos os capítulos 6 e 7 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gabriel. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: sofistas e Sócrates.
ter presentes estas 3 considerações. Naquilo que fazes, não atuares ao acaso ou de maneira diversa da que o teria realizado a justiça. Nos acontecimentos vindos de fora, serem obra ou do acaso ou da providência, não se devendo acusar o acaso nem culpar a providência. Segunda, o que é cada um desde a geração até ser animado e desde que é animado até devolver a alma, bem como de quais elementos foi composto e em quais se dissolverá. Terceira, se, elevado de repente às alturas, observares a vida dos homens e sua diversidade, tu os desprezarás, ao veres ao mesmo tempo em torno a imensidade, mundo dos seres que habitam o ar e o éter, e ainda, quantas vezes te elevasses, verias as mesmas coisas, sua uniformidade, sua curta duração, e disso se nutre o orgulho.